Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Joelma. Eu preciso até ler aqui as qualificações da Joelma, porque ela é uma mulher incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecê-la, porque ela tem um assunto tão diferente, mas que a gente não percebe o quanto que a gente precisa dela. A Joelma, ela é especializada em disfunção, né, de ATM. Ela é fisioterapeuta, mas a especialização dela é cabeça e pescoço. E aí, a Joelma tá aqui com a gente hoje, brilhantando esse episódio. Joelma, seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de te conhecer, né? E tenho certeza que você vai ter muita coisa para acrescentar aqui para nossa espectadora. Lembra que a gente sempre fala que os nossos episódios você tem que assistir com um caderninho para anotar, porque são muitas dicas que você recebe em cada um deles, tá bom? Joelma, seja bem-vinda novamente. Fala um pouquinho da tua especialização, do teu trabalho, um panorama geral. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Tinha pessoas aqui que eu não conhecia pessoalmente, só pelo Instagram. Ontem a gente tinha feito curso e acaba que a gente se conhece de alguma forma, né? Manaus, digo que todo mundo se conhece. Manaus sendo Manaus. Manaus sendo Manaus, né? Então, a minha área, né? Desde quando eu saí da graduação, eu comecei a entrar na área de ATM. Foi por aí que eu comecei a entrar na área de cabeça e pescoço. E vim desde 2008, ou seja, estou 16 anos na área de cabeça e pescoço. Então, desde quando eu saí da faculdade, em 2007, eu já fui para o mestrado na área de DTM, do orofacial. E aí eu comecei. E hoje eu enfatizo somente a área de cabeça e pescoço, ou seja, não trabalho com... Quando eu digo passa do ombro para baixo, eu já não sei para onde vai, não sei o que significa, porque eu tenho colaboradores, amigos que trabalham muito bem nas outras áreas. E ainda bem que a fisioterapia ela se especializou. Realmente a gente consegue hoje separar, porque antigamente era generalista, o fisioterapeuta era tudo, né? E hoje ele consegue focar realmente nas suas áreas, sub-áreas. Então isso é legal porque a gente consegue dar ênfase no tratamento correto, adequado, realmente enfatizando cada patologia, cada disfunção. E essa área, estou há 16 anos, como eu falei para vocês, e a gente não para, né? Estudando. E aí, se eu for falar tudo aí, vou deixar para vocês falarem, mas assim, é tanta coisa que... a área da medicina, a área da saúde é uma área que a gente toda hora está se renovando, toda hora se reciclando, estudando, fazendo, e a gente não para. Sempre, né? Aparecem estudos novos, né? E não dá para dizer, não, eu já fiz os cursos suficientes. Nunca há curso suficiente, jamais. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né, Isso Joel? não é só na área da saúde, seja para qualquer área. Então, seja a área que você atuar, vai ser igual. Se você quer ser sempre o melhor, se você quer oferecer o melhor para o seu paciente ou para o seu cliente, vai ter que estudar, né? E vai ter que sempre saber o mais da sua área para você oferecer sempre qualidade. Joelma, eu queria que tu começasse falando para as nossas poderosas o que é ATM. É uma confusão isso, viu? Já fiz alguns posts sobre isso e muita gente ainda confunde. Mas, principalmente, as pessoas que não são ligadas a isso. Chega, doutor, eu tenho ATM. Realmente, você tem ATM. Você tem duas ATMs. Você tem do lado direito e do lado esquerdo. Que é a articulação temporomandibular. Que é essa articulação que é de movimentação, de abertura e fechamento e lateralização da boca. Então, quando você abre e fecha a boca e lateraliza, essa é a articulação. Agora... essa articulação ela pode sofrer consequências, que aí pode levar a uma disfunção temporomandibular. Uma disfunção na articulação temporomandibular que atinge tanto a articulação quanto estruturas que estão próximas a ela. E pode levar dor na face, dor na cabeça ou dor no pescoço. Então, por isso que a gente não pode só focar numa área que é a ATM, né? Então, tem a ATM e a DTM. Então, a ATM é a articulação e a DTM é a disfunção que pode ocasionar nessa área. E o que pode ocasionar essas disfunções? Muita coisa, né? Então, desde fatores sistêmicos, metabólicos, traumáticos. Então, por exemplo, você fazer hábitos parafuncionais, como, por exemplo, você ter ali a questão de ficar mascando chiclete, botando a mão na região do queixo, fazendo a questão de apertamento, né? Tensionamento, que a gente fica, né? E muita gente confunde, achando, eu tenho apertamento, então eu tenho o bruxismo. O bruxismo, então, é o que está levando, ou seja, é a causa da minha DTM. A gente tem que diferenciar o que é bruxismo e o que é DTM, tá? Mas a gente sabe que apertamento, tensionamento nessa área pode gerar uma sobrecarga na TM e gerar dor. E gerar uma disfunção, tá? Então, tem várias as consequências. Tem muita coisa que pode levar, desde hábitos parafuncionais, assim como traumas nessa área, como fatores também patológicos, patogênios, que podem envolver articulação.
tá? Pode já nascer com uma disfunção na articulação, tá? Tem pessoas que nascem com a articulação, vamos dizer, já com alterações, uma anquilose, ou seja, uma fusão dessa articulação e não consegue abrir, tem que ir para cirurgia. Tem outros tipos de características, mas a DTM, ela é vasta, tá? Até mesmo, por exemplo, uma dor no ouvido, que muita gente acha que é uma otite, né? É uma DTM, tá? Ou seja, está gerando uma sobrecarga na TM. Um bruxismo pode levar a uma DTM. Tá? Então, existem N causas, N consequências que podem levar à questão de uma disfunção na articulação ou próximo a ela. Tá? E aí o paciente diz, nossa, eu não sinto só dor aqui, eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor na minha face, eu mal consigo mastigar, dói meu pescoço. Então, eu digo que pode existir tanto a DTM articular quanto a DTM muscular. E existem os subtipos dentro dela. Tanto patologia quanto algo que pode levar a essa disfunção. É um vasto. Se você for abrir aqui, a gente vai ver que existem mais de 50 tipos e subtipos de questão de disfunção temporomandibular. Mas é interessante, ó, porque quando você fala assim em dor, aí já abre uma caixa assim na minha mente, né? Porque as pessoas, elas vêm muito com quadros ansiosos, principalmente, né? Muitas vezes aquela situação do estresse que a pessoa fica ali travada e a pessoa não percebe a tensão muscular e ela vai ocasionando cefaleia e muitas vezes ela tá com uma disfunção na articulação, sendo que ela não percebe que aquilo está acontecendo. E aí, uma das questões que a gente vai fazer na investigação é ver a questão oral, né? Tanto toda a cavidade oral, tanto a parte odontológica quanto a parte da articulação. E muitos pacientes, tipo assim, o paciente tem cura, o paciente descobre assim, a solução da vida dele quando ele vai tratar um problema que ele achava que era um problema que ele achava que era, tipo assim, que todo mundo dizia que não era nada. Eu adoro isso. Eu adoro que as pessoas chegam no consultório e dizem assim, ai, doutora, eu já fiz um monte de exame, andei num monte de médico, todo mundo disse que não é nada. Eu amo quando diz que não é nada, porque sempre é alguma coisa. Olha que lindo. O engraçado é que quando não é nada, eles vão pensar, por último, que é algum fator psiquiátrico, emocional, e na nutrição, então, coitada, a nutrição é a última, o paciente é o último que chega quando lá, não né? Não é nada, é dizer assim, já tô acostumada com isso. Nossa, isso pra mim me mata. Me mata. A pessoa se acostuma com a dor, eu já tô né? acostumada com essa dor. Digo, Eu disse, não, dor é um processo normal do seu organismo para ele dar um alerta, mas não é normal viver com dor. A gente não pode viver com dor. Dor é um processo natural do seu organismo. Todo mundo tem que sentir dor. Imagina se a gente não se machucasse e não sentisse dor. A gente já não sabia nunca que ia estar com aquela lesão ou uma patologia presente no seu corpo lhe avisando, né? Alguma coisa lhe avisando. Isso é um processo natural. É um sistema de alarme do nosso corpo. Mas não é normal viver com a dor. Gente, mas eu tenho que falar. Eu vou falar. Fale. Fala. Ai, meu Deus do céu, é minha boca. As pessoas chegam no consultório dizendo, doutora, o médico falou pra mim, a gente não consegue fazer mais nada. Você tem que aprender a viver com essa dor. Misericórdia, irmã. Como é que a pessoa fala isso? Não dá para viver com dor, porque a qualidade de vida é muito reduzida. E muitas vezes a pessoa tem uma alimentação, Fabi, que já é inflamatória. Exatamente. E se a pessoa não abandonar glúten, açúcar, muitas vezes até carne vermelha, a pessoa vai continuar toda inflamada e não vai parar de doer mesmo. Muitas vezes o paciente tem uma dor de cabeça crônica e ele já procurou em vários lugares, já fez inúmeras investigações, exames de imagem e não consegue descobrir de onde vem essa dor de cabeça. Eu já tive experiência de pacientes que o simples fato da gente retirar a lactose da vida dele, a caseína também, né, já resolveu esse problema de dor de cabeça. É incrível. É incrível como a alimentação é subjugada. E as pessoas não percebem. Agora, eu imagino que também deve ser muito difícil o paciente chegar até a Joelma com uma reclamação dessa de dor de cabeça. Quanto o paciente já vem, digamos assim, batendo de porta em porta, Joelma? No mínimo. Eu sempre vejo isso no meu consultório, de 5 anos, no mínimo. Ele já vem porque ele já veio de outros profissionais. Tanto que eu pergunto, quantos profissionais você já passou? 4, 5, 6, ele já passou por uma vasta quantidade de profissionais para ele chegar até mim. Dificilmente chega de cara. Eu estou com essa dor de cabeça há uns 3 meses, há 1 mês. É muito raro. Já tá sofrendo, né? É aquele que já tá assim, eu já fui vencido pela dor, tô aqui porque você... Eu adoro receber essa frase. Você é minha última esperança. Meu pai eterno. Quando ele chega, você é minha última esperança, me dá até nervoso, que eu falo assim... Dá nervoso mesmo.
Missão dada, missão cumprida. Senhor, olho pra cima, eu tenho meu altarzinho, minha senhora, a senhora tá ouvindo, né? Aí eu falo, me ajuda. Aí assim, então é aquela situação, você se sente responsável porque a pessoa já tá desiludida de tanta informação errada, de tantos profissionais errados, né? Falando principalmente a desesperança, ou seja, você realmente planta ali algo negativo no seu paciente, ele já chega ali catastrófico, já chega com vários sintomas, com vários sinais que ele não era para ele ter, pelas informações que ele teve, que complica muito a nossa abordagem. E aí você tem que fazer toda aquela educação em cima dele, toda aquela mudança de comportamento e hábito, que é bem complicada, que não é fácil a gente fazer isso. E aí você, né, vai ali explicando tudo que tem que ser feito. E quando você explica para ele, diz, olha, dor crônica, o que é dor crônica, né, explicando para ele que a cefaleia, a dor de cabeça, né, a gente entrando nessa área, que eu gosto bastante, a gente tem que falar para ele, existem mais de 300 tipos e subtipos. E o paciente, quando ele ouve assim, como mais de 300 tipos e subtipos? Eu digo, mais de 300 tipos e subtipos. Se a gente pegar a classificação internacional de cefaleia, a gente abre um livro. E aí você abre ali, tem muita classificação da questão da cefaleia. E o paciente acha que ele tem... Não, eu acho que eu tenho essa dor de cabeça aqui há muito tempo. Quando vai ver, já tem mais de 2, 3 tipos de cefaleia dentro de um mesmo paciente. Mas que foi oriundo, ou seja, secundário a outros tipos de patologias que ele já estava desenvolvendo. Ou que ele foi desenvolvendo em si. Para esse paciente chegar com você tanto tempo depois, obviamente houveram esses erros de diagnóstico. Mas isso também pode estar relacionado à falta de informação. A maioria. Não é? Assim, as pessoas entenderem, nossa, isso aqui também é um fator de sintoma para buscar este tipo de ajuda. Eu acho que é isso. Quando buscar essa Quando buscar você, ajuda? quando buscar a tua ajuda, eu acho que é uma oportunidade de falar para quem está ouvindo a gente e ajudar. Talvez várias pessoas estejam assistindo com esse problema. Quando a gente fala em dor crônica, a gente nunca vai puxar sardinha só pro profissional. Não só pro fisioterapeuta, não só pro neuro, não só pro psiquiatra, não só pro psicólogo. É todo mundo uma abordagem só. Quando a gente fala em dor crônica, a gente está falando em um sintoma que ele já está em complexidade com o paciente. Então, ele está envolvendo a parte emocional, ele está envolvendo a parte física, ele está envolvendo a parte social, cognitiva e espiritual. Eu tenho uma abordagem que é complexa. Eu não tenho como só a fisioterapia ali atuar somente com ele. Então, eu faço... A primeira consulta que eu faço com o paciente é em torno mais ou menos de 1h30, 2 horas. Eu abordo tudo isso. Conscientização. Eu tenho que conscientizar que a dor crônica ela não está vindo só de um ponto. Ela está vindo de vários pontos, né? Quando eu fiz a pós-em-dor lá no Einstein, em 2019, eles abordam muito isso. Não adianta você querer pegar e só colocar uma medicação. Se o paciente não consente, não resolve. Porque o paciente ele já tem vários complexos associados. A abordagem é multidisciplinar. Tu sabes que eu tenho um vídeo que eu fiz pro Instagram falando isso, que tomar remédio não é tratamento. As pessoas pensam muito que ela quer chegar no consultório, quer que a gente passe um medicamento milagroso e que aquele remédio resolva tudo. E não é assim que funciona. Você tem que ter uma ação, um tratamento, ele é um tratamento ativo, onde o paciente é o principal participante desse tratamento, onde ele tem que, primeiro, tomar o remédio com regularidade. Segundo, ele precisa seguir um padrão alimentar, fazer uma atividade física, fazer as orientações, tanto psicológicas, né, fazer o acompanhamento psicológico, porque viver com dor é uma outra vida, quanto fazer um processo de fisioterapia. Então, tem tantas coisas assim que são importantes, até mesmo um momento de parar, de relaxar, um momento de se analisar, de ver como que ele está tomando seu ritmo de vida. E tudo isso é tratamento. E as pessoas pensam que não é tratamento quando você tira um dia para você simplesmente ficar olhando para o rio, tomar um suco, uma água de coco. Não é tratamento quando você para e você diz não para tudo e você vai deitar e ver uma série de comédia. Tudo isso é tratamento. Por quê? Porque você está alinhando o seu corpo junto com a sua mente para tudo ficar em equilíbrio. É isso mesmo. E isso é tão rotineiro, né? Que eu já nem me espanto quando o paciente chega. Você é minha última esperança. Eu já sei isso há muito tempo. E lá, eu disse assim, eu já sigo toda aquela cartilha, sabe? E o paciente, ele quer chegar e encontrar já uma coisa assim, cura. Não, ele quer já que eu dê alguma coisa, tipo assim, tira essa dor de cabeça de mim. Então, eu vou dar um caso aqui, por exemplo, as migrânias, a enxaqueca. Já chega, ele fala assim, eu sinto essa enxaqueca há 20 anos. Eu falei, tu quer que eu cure com uma sessão? Quer que eu trate com uma sessão? Então, a gente já explica, ou seja, o que é a enxaqueca. Qual é a abordagem da enxaqueca. Que não adianta ele só vir comigo, que ele precisa de uma medicação, que ele precisa de um psiquiatra, que ele precisa de um psicólogo, que ele precisa de toda uma equipe, porque a gente sabe que isso, ou seja, atua de nível central.
né? Então, quando eu explico para ele quais são os tipos de dor de cabeça que eu posso ter, quais as características de cada dor de cabeça, já chega assim, eu tenho tal dor de cabeça. Todo mundo já dando diagnóstico. Eu falei, mas você passou por... Não, mas eu tenho. E me diz uma coisa. Diagnóstico, né? Eu falei assim, vamos lá, eu começo a fazer... Eu digo, se eu Tomo saber posse. se eu não tenho esse tipo de dor de cabeça, então vamos lá. Sabe quais as características desse tipo de dor de cabeça? É assim, 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 assim. Você tá com a característica desse tipo de dor de cabeça, né? Então vamos lá. Aí eu tenho que passar pro neurologista, porque não adianta, porque medicação vai ter que ter um controle dessas medicações. Medicação não é só para dor. Eu tenho medicação para a questão da depressão, da ansiedade, né? Que a pessoa não precisa estar depressiva para tomar um antidepressivo, né? De fazer controle emocional para realmente fazer uma modulação da dor. Então, para eu trabalhar com isso, ele tem que entender que tem uma abordagem da medicação, da fisioterapia de todos os outros. Então, não puxo sardinha só para mim. Eu sempre falo isso. A fisioterapia é importante, sim. Se o paciente, Joelma, eu posso começar o quanto antes a fisioterapia? Pode. Ele é preventivo, pode ser no momento que você está na fase aguda, assim como na fase crônica. Você pode atuar em todas as áreas do paciente. Só que o paciente só vai... Na maioria das vezes, quando já está... Eu não tenho mais o que fazer. Se você não der solução, eu digo, opa, né? Eu viro a Vera Verão nessa hora. Eu falo assim, epa, então peraí, calma. Que não é dessa forma. Então, eu tento explicar como é que é a abordagem realmente da fisioterapia, né? Que ele vai atuar antes, pré e durante. Então, em 3 fases, tá? Então, você só quer procurar assim, já fui, por exemplo, no dentista. Eu já fui lá, tirei um dente, tirei outro, eu ainda sinto dor na minha articulação. Mas será que é no dente? Porque tem dores referidas que vão para o dente, do dente vão para a articulação temporomandibular. Por isso que existem Mas qual testes foi a diferenciais. situação assim, mais assim, pitoresca? Uma situação assim que tu consideraste que foi uma situação difícil, desafiadora, assim? Um desafio que tu tiveste com o paciente na tua área? Me conta. Eu fiz uma aposta com uma paciente. Eu falei pra ela assim, ela falou assim, você é a minha última esperança. Se você tirar a minha dor de cabeça, eu vou trazer pra você 2 garrafas de vinho. Aí eu disse, tu é mesmo? Eu falei assim, tu quer apostar, né? Aí eu disse, tá bom. Só que o dela, eu falei pra ela, a gente só vai conseguir fazer o tratamento e ter realmente resultado, eu até brinquei com ela, se você me ajudar. Você tem que ser 90% do tratamento, eu tenho que ser 10%, eu vou te dar o caminho. Sempre assim. A gente tem que dar os 10%, eles têm que ser os 90%, né? Então, vamos lá. E aí eu comecei, vai fazer isso, fiz toda a abordagem, tudo isso. Chegou no final, ela já estava sentindo dor uma vez a cada 4 meses, ela estava indo comigo. Então, tinha uma crise a cada 4 meses. Ela tinha dor rotineira, era todo dia. Aí chegou um dia que eu dei alta pra ela, eu falei assim, só tô esperando meu vinho. Aí ela falou, verdade, tô faltando meu vinho. Aí tanto que um dia ela foi lá e deixou no consultório 2 vinhos pra mim. Aí eu falei assim, tá vendo? Eu digo, não é questão de fazer isso. Eu falei, você tem que acreditar em você. Não é você fazer uma aposta de questão, se eu melhorar. Não, você tem que acreditar em você. Aí eu até brinquei, falei assim, eu digo, se você trouxesse o vinho ou não, ia dar no mesmo resultado, porque você tem que querer. E ela quis, né? Se o paciente ele querer se recuperar, ele vai se recuperar. Né? Agora o paciente, quando já chega catastrófico, quando ele já chega com aquele pensamento, né, negativo, ele já chega ruim, ele já não quer procurar, não sou doido, não vou no psiquiatra. Não precisa de psicólogo? Psicólogo? Não. Eu falo pro meu paciente, eu faço terapia há 10 anos. E eu digo, terapia é vida. Terapia é vida, eu não vivo sem minha terapeuta. Eu vou mandar até isso pra ela. Não vivo sem você, viu? Então, assim, eu não vivo sem terapia. A terapia é muito bom. E não é só para questão de dor, é para outro sentido da sua vida. Você começa a entender muita coisa da sua vida, né? Então, o paciente, ele começa essa questão de pitoresco, eu acho que eu recebo toda semana. Toda semana eu recebo um caso diferente. E toda semana é uma história diferente, né? O paciente que, por exemplo, chegou comigo essa semana, que ele falou assim, eu não tenho mais vontade de nada, e não sei o quê, eu quero voltar a viajar. Eu digo, se você ficar bem, tu vai... Eu falei assim, você vai viajar com a sua esposa? Ele falou, vou. Digo, olha, olhei pra esposa dele, tu tá vendo, né? Se você ficar bem, pode pedir a passagem que você vai viajar. Então, até brinco, né? Porque eu falei assim, já cobra, né? Já começa porque eu já sei que eu vou... A gente vai aqui trabalhar. Ela falou, não, a gente vai viajar, a gente vai tirar férias. Porque o paciente, ele precisa sentir que ele é o atuante, ele é o ator principal da história, né? E ele não vê dessa forma. Ele acha que ele assim, não tem mais jeito. E, infelizmente, é a questão muito do erro, né? De outros profissionais. E até mesmo da família. Isso é frescura. Essa dor não existe. Como eu não tô vendo nada, eu não tô vendo lesão, como assim tu tá sentindo essa dor que ninguém vê? Entendeu? Então, a gente tem que ter essa abordagem. Quando a gente fala em dor, é algo muito complexo,
né? E envolve muita parte emocional. Essa parte emocional é o que mais eu tento abordar, explicar o porquê procurar outros profissionais. Tem que procurar. Tanto que quando o paciente chega no outro profissional, eu fico morta de alegre. O paciente me fala, já vem aqui comigo. Beleza, eu digo, ótimo. Então, ou seja, vou ter resultado. Quando o paciente ele diz, procurou? Não fui. Não tive tempo. Não deu. Mas eu tô aqui contigo já. Eu digo, então não vai ter jeito. Não. Mas tu sabes que uma coisa interessante que foi por isso que eu desenvolvi o Flores da Doutora Lê. Porque o que eu percebi? Eu percebi que muitas pessoas, elas eram muito resistentes em ir para terapia. E eu falava a mesma coisa para várias pessoas. E aí não dava tempo de falar tudo que eu queria falar. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou juntar essas mulheres tudo, que aí eu vou dar os tapas na cara e fazer as porradas de uma vez. E então a gente começou a ter essas reuniões onde não é terapia, mas é terapêutico, porque você vai trabalhar os pontos chaves para a evolução, né, como pessoa. Então o paciente muitas vezes ele não percebe que ele precisa levar algumas correções, né, para corrigir mesmo rota, de que ele está indo assim numa derrocada e ele precisa dar uma empinada. Então quando a gente pensa que as pessoas são tão resistentes em fazer terapia, muitas vezes as pessoas não têm tanta resistência assim de fazer um trabalho de grupo, né? Então, o Flores da Doutora Lê, ele é exatamente isso. Uma oportunidade que a pessoa tem de desenvolvimento emocional e isso se reflete em todas as áreas da vida, inclusive nas dores. É isso mesmo. Eu queria fazer Tava falando com a Jaelma ali nos bastidores, né? Eu falei, qual é o teu Instagram, Jaelma? E na hora eu entrei, eu já me vi aqui no Instagram da E Joelma. eu sigo a Joelma, que é tem sobre tempo. dor de ouvido, né? Então eu tava compartilhando com ela que eu sinto muito, ela até fala aqui, né? A relação da DTM, né? Com a dor, zumbido e a plenitude auricular, que é o tampão. Então eu vou trazer aqui a minha experiência para a Joelma falar um pouquinho para vocês. Eu tenho sofrido muito com principalmente o zumbido e o tampão. A cada pelo menos 3 ou 4 meses o meu ouvido tampa completamente. Eu falei, Joelma, será que sou eu aqui nesse post? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque a gente acha que é só dor de cabeça. Mas é importante a gente orientar e mostrar para quem está ouvindo a gente que está totalmente ligado com essa questão do ouvido também, né, Joelma? Quando a gente fala em cabeça e pescoço, né, muita gente diz, mas é só cirurgia de câncer, né? Porque o Dr. Jefferson me manda para o paciente dele. Eu falei, não. Quando a gente fala em cabeça e pescoço, a gente está integrando tudo que faz parte da relação dessa área. Então, a gente está falando em cirurgias, disfunções e tratamento da dor nessa área. Então, eu posso ter desde cirurgias da questão de câncer, a gente pode ter ortognáticas, a gente pode ter a questão da DTM, do zumbido, a cefaleia, cervicalgias, tudo que está envolvendo essa área. E a reabilitação ocular, que é uma das coisas também que eu encontro muito no meu consultório, né? Então, e a reabilitação vestibular também? Muito. Eu ia falar justamente isso. A reabilitação vestibular, que muita gente confunde a labirintite, né? Com a questão de crise de vertigem, que é completamente diferente uma coisa da outra, né? Que todo mundo fala assim, tô tonto, tem labirintite. Tudo é it. Eu digo, gente, vamos parar com esse it da vida, eu né? quero trazer uma informação. 3% das vertigens são labirintite. 3%. Só 3, né? 3. Mas 1, 2, 3, são tratados como 3%. labirintite, né? Acho que Com são medicamento, pelo menos, né? Pelo menos 30. 80% toma 60, medicamento. 90. Labirintite, gente, bota assim, ó, é uma inflamação aguda, é um momento, é uma fase, tá? A gente pode ter a questão de uma vertigem, tá? Que a gente sente uma sensação de flutuação, as coisas meio que girando em torno de si, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma hipofunção vestibular, tá? Sim. Que é uma diminuição do sistema vestibular em resposta ao seu equilíbrio. A gente tem como treinar tudo isso e é tratável e muitas vezes curável, dependendo de cada tipo de Isso vertigem. faz na fisioterapia também. Faz na fisioterapia, Ah, tá. tá? Tanto o fisioterapeuta, o otorrino quanto o fono, eles podem trabalhar nessa área. Sim. Tá? Então, a gente tem total livre, assim, nessa área a gente consegue trabalhar muito bem. Então, a pessoa tá? que toma posse daquilo, eu tenho labirintite. Minha mãe Na tem verdade, labirintite. não é Olha, isso. Sempre é assim, mano. Santo de casa nunca faz milagre. aí eu falo, mãe, se ela não tem labirintite, tem, minha filha, se eu não dormir, Deus me livre, roda tudo. Mãe, isso não é labirintite. Mas olha, isso é uma coisa interessante, né? Eu recebi essa semana um paciente com vertigem. E aí ele é um idoso, mas ele é corredor, ativo, trabalhador, né? E aí ele veio, que passou o ano de 2023 todo, correndo atrás de médico. Aí quando ele chegou, aí como vem pro psiquiatra, não traz exame nenhum
porque eles acham que psiquiatra não sabe precisa ver. de exame. Não Sabe ver. nem ver, mano. Sabe nem Psiquiatria ver. não é nem medicina. É. Aí Tem que fazer eu disse assim, medicina a primeira pra ser coisa que, psiquiatra? a Ou primeira tem que ser coisa só que eu doido? disse, Basta bater a cabeça na parede. quero quero seus exames. Ah, era pra trazer exame? Eu digo, eu quero ver, né? Porque, não, doutora, um monte de gente já viu, disseram que não tem nada. Aí a gente foi ver que ele já tinha, na verdade, aquela ateromatose clássica, já tinha microangiopatia, já tinha gliose, sinais que vão dar nos exames de imagem. E nem precisou ser a ressonância. Na própria tomografia já vinha mostrando. E a gente sabe que a circulação cerebral, estando comprometida, você vai comprometer todo o equilíbrio do indivíduo. Então, a gente às vezes se questiona, quando chega o paciente pra gente, é por onde esse paciente andou, né? Porque eu mandei ele para reabilitação, né? E disse para ele que era uma oportunidade, mas que ele já tinha uma causa orgânica e que a gente ia tentar ver o que dava para fazer. Porque tem coisas que vão ser irreversíveis. Mas o paciente tomando um monte de remédio para labirintite e com uma vertigem onde só 3% são realmente labirintopatias. Gigobiloba e labirina, né? É assim mesmo. E olha que eu adoro o labirinto, porque para quando precisa, ele realmente é bom. Mas só que nem todo paciente vai ter essa necessidade. Só que o paciente ele já faz uma automedicação. Eu digo, tem alguém te Vixe. medicando? Não, eu tô tomando por conta própria. Eu falei, Gente, meu vamos Deus. falar só uma coisa. Ginkgo biloba é muito perigoso. Porque os efeitos colaterais dele, principalmente associado a anticoagulante, cuidado. Porque não é... Porque é fitoterápico que não vai fazer mal. Então, eu sou especialista em fitoterapia. Então, a gente sabe, hoje a gente estuda, não é se é eficaz, a gente estuda o efeito, como é que fala? As contraindicações, né? Então, os estudos de fitoterapia hoje não é se elas são eficazes, é a contraindicação. As interações com os medicamentos, interações com outras plantas, as interações alimentares. Então, cuidado, ginkgo biloba é muito perigoso. Não vá lá, eu tô com uma tontura, eu preciso, minha memória tá ruim, vou lá na drogaria comprar uma caixa de ginkgo biloba. Cuidado com isso. É isso mesmo. E retornando à pergunta, né, inicial da questão de dor de ouvido e ATM, assim, eu tô com essa dor de ouvido, já fui no otorrino, já fiz todos os exames e não me dá nada. Eu sempre tô com uma plenitude auricular, que é aquela sensação de tampão que passa dentro do avião, né? Tampa Sim. a questão do ouvido. Eu digo, paciente, você já foi no otorrino, tirou todas as bandeiras vermelhas, que é isso? Toda questão que possa ser de complicador, né? Que possa ser de uma patologia, né? Algum processo realmente de infecção, inflamação. Beleza. Não tem nada, aí sim a gente vai supor e começar a investigar se pode ter outras causas, como a questão da dor orofacial e a DTM, né? E se a questão da disfunção temporomandibular e muitas vezes até uma dor de dente pode levar até dor realmente na região do ouvido, tá? Quando a gente fala em questão, por exemplo, da dor no ouvido e DTM, a gente está falando de um canal que é a tuba auditiva e está aqui a articulação. É muito próxima. Ela é ligada por uma fissura petrotimpânica, que é muito fininha, isso daqui. Então, se você tiver uma sobrecarga, uma mordida muito pesada, por exemplo, uma tensão muito forte, se você tiver, por exemplo, ali alguma alteração, seja na região da ATM ou próxima a ela, levando uma disfunção temporomandibular, você pode gerar uma sobrecarga em cima da tuba auditiva, levando até uma oclusão temporária. Tá? E o paciente diz, nossa, quando eu tô muito estressada, até tampa meu ouvido. E tem uma coisa interessante, os pacientes fazem muita tensão, né? Na articulação, então a musculatura fica muito rígida. Só que aí tem uma coisa interessante, as pessoas pensam que só o bruxismo é que vai fazer esse tensionamento. E não é. Esse tensionamento, ele muitas vezes ocorre no momento de trabalho. Quanto mais estressada a pessoa tá, mais ela aperta. E ela não percebe o que está apertando. E isso leva até a fissura dos dentes. Então, quando a pessoa passa por esse processo e ela não consegue perceber, né? Ela acaba fazendo uma dor, uma cefaleia, que é por tensão, mas não é por tensão cervical, é pela tensão da mandíbula.
Que aí é uma cefaleia que a gente chama de cefaleia secundária DTM. Uhum. Aí existem uns testes específicos pra gente ver se realmente aquela dor de cabeça é pela questão da disfunção temporomandibular ou se é uma cefaleia tipo tensional, pura, né? Joelma, posso ter os dois tipos no mesmo paciente? Pode. Então a gente tem que ver se realmente é uma cefaleia secundária DTM ou se é uma cefaleia tipo tensional ou mista, tá? Por isso que existem os testes diferenciais nesse paciente. E aí o paciente chega e ele fala assim, e essa questão do tampão, ele vem de vez em quando, esporadicamente. Mas principalmente quando eu tô ansioso, quando eu tô estressado. Quando eu vejo que, por exemplo, eu como alguma coisa com mais açúcar, com mais gordura, né? Então a gente tem que ver se não deu nada nos exames laboratoriais, se não deu nada na questão de exames complementares. Já passou no otorrino, não deu nada. É hora tá? do fisioterapeuta. Aí realmente, opa, então vamos ver. Eu peço sempre também para questão de passar para ver se tem alguma audiometria, para passar no fono, no otorrino, para ver algo realmente relacionado à questão da audiometria, um VEMP, tem outros exames que a gente pede e ver essa relação, se realmente tem algo envolvendo a região labiríntica e também auditiva, tá? Para ver se está tendo alguma originalidade questão da DTM ou não, se está tendo uma relação direta ou não. Que numa boa parte, quando não tem nada na questão dos exames complementares, aí a gente vê que realmente tem uma relação com a DTM, tá? Tem paciente que até extrai dentes achando que é do dente, não é. Nossa. Tá? E eu já peguei isso bastante no consultório. Gente que extrai os dentes achando que é do dente, não é do dente. Então procure primeiramente um otorrino, dentista, fisioterapeuta, ou seja, saber onde cada um atua, que com certeza você não vai ter informação errada. E sempre procure alguém especializado, eu sempre falo isso. Procure alguém que é da área, né? Que realmente entende, que estudou para aquilo, para que você tenha a informação correta. Né? Então tem gente aí que, por exemplo, atua, dá uma encravada ao fio do cabelo, é lógico, você não vai ter consciência daquilo que é pontual. Então, quanto mais especializado, melhor ainda. Entendeu? Eu sempre digo assim, ninguém corta o cabelo em manicure. Você tá no salão? Tá. Mas só que o salão, um profissional não faz tudo. Tem o especializado em cada área. Então, as pessoas, muitas vezes, elas querem a solução no lugar errado. E aí, você não vai encontrar a solução. Mas, Joelma, a gente fica muito feliz quando a gente sabe, assim, que a gente tem profissionais que a gente pode confiar, porque a gente sabe que você vai entregar resultado, né? E essa questão, assim, da dor de cabeça, nossa, é muita gente que sofre, né, com vários tipos de dor, mas principalmente, assim, com dor de cabeça, que eu vejo que é muito frequente. Muitas vezes tem um fundo emocional, mas muitas vezes você também tem uma série de patologias para você tratar dessas disfunções que a pessoa fica sofrendo ao longo da vida. E é difícil pra gente, como profissional, ver uma pessoa que tem solução, que tem tratamento, sofrendo. É muito doloroso. E boa parte já chega assim, porque me falaram que eu tenho que fazer cirurgia para isso. Eu falei, opa, vamos subir as escadinhas. Primeiramente, a gente tem que pensar que cirurgia é o último ponto. Se não é uma cirurgia de risco, é uma coisa. Então, a gente tem que descartar a questão das cirurgias que realmente... Não, essa daqui é uma cirurgia logo... Tem que ser feita por isso, vamos dizer, por um tumor. Beleza, tem que ser logo feito. Mas se não, é escadinha. O que é isso? Primeiro, tratamento conservador. Aí a gente vai para um tratamento um pouco mais seletivo, em questão de alguns dispositivos que a gente pode usar. Depois, minimamente invasivo para o invasivo. A gente tem que pôr etapas, até chegar realmente a um ponto que a gente não tem mais saída. Agora o paciente já chega assim, me disseram que eu tenho que fazer cirurgia. Eu falei, mas você já fez tratamento conservador? Você já tomou medicação? Não, não tomei. Ele disse que é cirurgia. Aí eu falei, mas assim, opa, quando alguém já chega dessa forma com você, toma cuidado. Procure sempre, fala assim, informação com 2, 3 profissionais que sejam da área para lhe dar uma resposta se aquilo realmente é verdadeiro ou não. E não vá por informações do Google. Doutor Google, nem pensar. Mas se você quiser uma segunda opinião, vá com o Yahoo. Entendeu? Então, assim, Google, gente, tem muita informação, mas desde informação boa e errada. Esse filtro que o paciente não tem, que ele acha que tudo que ele tá lendo é verdade. Então, ele começa a ter uma tontura, ele já acha o quê? Que pode ser um AVE, já pode ser ali um tumor, ele já acha que ele... Tudo ele acha, né? Ele já tá morrendo. Já tô morrendo. Então, assim, ele começa com um sintoma quando ele já tá desenvolvendo outro. Mas não é que ele tenha. Ele começa a criar uma coisa psicossomática. Somatizando. Começa a somatizar. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que ele tá trazendo de informação pra você. E ver quem ele já passou e da onde ele tá tirando essas informações. De onde vem, né? Da onde vem. Pra onde vai. Quem tu és e quem tu vais, né? Fonte da informação. Ouvi dizer. Estão dizendo. Vizinha falou. Vozes Mamãe da minha disse, cabeça. Vozes da minha cabeça.
É mais ou menos isso. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, o paciente, ele chega com N informações, né? Então, tem um paciente que chega comigo e diz assim, Joelma, eu coloquei esse aparelho, vou dar um exemplo bem chulo aqui pra vocês, que infelizmente não acontece. Eu coloquei esse aparelho ortodôntico porque disseram que se eu colocar o aparelho ortodôntico vai tratar minha DTM. Eu falei, oi? Né? Chega, eu falo um oi com um ponto de interrogação bem grande, assim. Eu falei, isso já caiu por terra há muito tempo. Eu falo assim, olha, de acordo, aí eu coloco com a Sociedade Brasileira de Dorofacial, isso não é um tratamento correto, por isso. Então eu falo, o paciente ele chega ainda com coisas que não existem. O paciente hoje, até hoje, ele chega dizendo que aplicar Botox, eu vou colocar uma coisa bem polêmica aqui, tá? Que aplicar Botox vai tratar e curar o bruxismo. Não vai. Bota isso na cabeça. Não vai. Vamos ser bem polêmico. Ele resolve muito, por exemplo, a enxaqueca crônica. Baixa Verão de novo na Verão. Ó, por exemplo, em caso de enxaqueca crônica, o Botox, hoje já tem muito artigo falando sobre isso. É resolutivo e ajuda muito no tratamento. Muito. Tá? Quando eu fiz estágio lá na HC da USP, eles usam muito Botox para quem tem enxaqueca crônica, né? Que muitas vezes não tem um controle, não consegue ter um autocontrole. Mas peraí, né? Como tu falou, são 300 tipos, né? Então, é muito Botox não vai resolver os 300, 300, né? Se né? a Cecília tivesse aqui, ela ia falar melhor do que eu. Ela sabe disso. São 33 pontos, 34 pontos que a gente tem que fazer de aplicação de Botox para cefaleia do tipo migranosa, que é enxaqueca. Sim. Né? Agora, para Botox, por que não é aplicado? Eu explico isso para o meu paciente. Não é aplicado por isso. Porque eu tenho efeitos colaterais. Dá uma analgesia, é maravilhoso, é gostoso. Relaxa, gente, vocês nem imaginam. É uma delícia. Relaxa que só. Só que a maioria dos profissionais não vai te contar que tu tem que aplicar a cada 4 meses. Que, dependendo do tempo que você aplica, tem efeito principalmente de osteopenia senil e atrofia muscular generalizada, principalmente na articulação. Ele não vai te contar dos estudos que estão aparecendo, né? Então é gostoso quando tu faz uma vez, nossa, aí tem que repetir de novo, nossa, que delícia. Só que o paciente já chega fazendo o quê? Aplicação de 2, 3 anos, 4 anos de aplicação de Botox. Vai ver como é que tá a ressonância, a tomografia desse paciente, né? A longo prazo ele só vê a curto, ele não tá vendo a longo prazo. Então a gente tem que ver o que os estudos estão falando. Evidência científica tá aí pra isso. Né? E eu falo assim, o paciente, Joelma, eu uso Copaí, Bandiroba. Rapaz, usa. Toda a fé ajuda. Eu falei, tá pode usar. Certo, tá né? Inclusive, a fé. A fé. Inclusive, assim, pra gente, fé inclusive, pra gente, a gente não pode deixar de concluir esse episódio dizendo que a fé move montanhas e também move as dores. Porque o importante é sempre você acreditar. Então, você acreditar que aquele caminho que você está tomando vai dar certo é muito importante para o tratamento. Poxa, Joelma, a gente queria te agradecer, viu? Obrigada. Porque essa conversa tá tão gostosa verdade. que a gente não tem nem vontade de Verdade, Já acabou? Poxa, Vai ficar devendo o segundo episódio pra gente, viu? Porque tem Podcast muita coisa pra gente /2, conversar. Mas, Joelma, se a pessoa quiser se consultar contigo, a pessoa quiser te encontrar, a pessoa tiver uma cefaleia, uma dor de cabeça aí, sem solução, e que a tua opinião, como é que ela te encontra? Olha, pelo Instagram, o ATM Joelma Magalhães, tá? Ou pelo 99337 4050, que é o telefone do consultório, tá bom? Mas falando comigo, ou pelo consultório, ou E onde pelo é que é teu Instagram, consultório? no Empire Center, ao lado do Emoan. Perfeito. Legal. De hemodiálise, bem ali, na Constantino Neri. Então, quem quiser, pode falar comigo. E também, se quiser encaminhamento, eu encaminho gente pro Brasil inteiro. Tem gente que me pede opinião de profissional, onde que tem referência em tal estado. Como dizem meus amigos de São Paulo, só Listel, né? Que onde eles querem encaminhamento. Tu conhece profissional tal em tal local do Brasil? Conheço. Graças a Deus Uma mulher bem relacionada. Fiz cursos praticamente no Brasil inteiro, então hoje em dia todo mundo fica pedindo opinião dos lugares, então pode pedir opinião, pode pedir uma indicação, que com certeza aí, se eu não conhecer, vai ter alguém que conheça, é igual o Manaus, né? Se eu não te conheço, alguém vai dizer que te conhece. Então, tem aquele livro 6 graus de separação, mas nós só tem 1 grau. É isso Por aí. mesmo. Entendeu? Eu só tenho a agradecer, obrigado pelo convite e estou à disposição. Gente, então você já sabe, se você tem uma dor de cabeça estranha, já te disseram que você tem que conviver com ela. Não fique sofrendo. Vamos procurar ajuda e uma ajuda correta. Beijão, poderosas. Beijo. Vamos viver Obrigada. sem dor. Tchau, tchau.